Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do nosso tema de hoje, né? Qual o tema de hoje, pessoal? Que a gente falou na primeira parte aí. Você lembra ou não? Tomar um suco aqui de goiaba. Muito bom. Graças a Deus, tá, pessoal? O nosso tema de hoje, então. O tema de hoje vai mexer com muita gente, tá? Qual foi o que a gente falou aí na primeira parte aí sobre o tema de hoje? O que é a justiça espiritual? Então, o que a gente viu aí na primeira parte? O que é essa justiça espiritual? Ele diz que é um conceito que envolve a ideia de que existe uma ordem moral no universo, onde as ações de cada um, então de cada pessoa, cada consciência, gera consequência, então gera uma energia. Ela pode ser positiva ou negativa. Aí vai depender da sua grau de consciência que você escolhe, tá? Se tem entendimento do certo, do errado, então vai depender da sua consciência. Você vai gerar uma energia no ambiente. Agora a pergunta é: qual energia você está gerando, lançando aqui no ambiente? Se lançar energia ruim, não espere positivo, tá? Não espere positivo. Você vai receber negativo, tá? Não tem para onde correr, tá? Ele fala buscando, né, essa consciência, buscando o aprendizado e a evolução e a harmonia, né? O equilíbrio e a harmonia, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Então, essa justiça é um conceito que traz a ideia de que essa justiça está operando para colocar tudo em ordem, pessoal. Tá? Porque se Deus é isso, é o controle de Deus, é o controle da espiritualidade. Por isso que Deus está no controle das coisas. Porque existe essa justiça espiritual. Porque se não houvesse essa justiça, a gente estaria no descontrole total aqui, tá? Deus dá a oportunidade de a gente escolher se vai escolher o bem ou o mal. Então, o nosso livre-arbítrio é só para isso. Cada atitude que a gente vai tomar, então, Deus espera que a gente escolha o bem, escolha o que é bom. Ele está mostrando na Bíblia, filho dele mostrou também. Então, é para isso que é a justiça espiritual. E aí eu coloquei a pergunta: e por que temos que seguir essa ordem moral do universo? Então, a justiça espiritual é uma ordem moral que a gente tem que seguir. Por quê? Porque se a gente não seguir, pessoal, vamos ser apresentados no tribunal, né, da espiritualidade, do tribunal de Deus. A gente vai prestar conta. Pessoal. É sério, tá, pessoal? O que eu falei aí na primeira parte é muito sério, tá, pessoal? Eu tento até disfarçar assim, para que não fique tão pesado para a gente, né? Mas o assunto é sério, tá? E quantos estão cometendo? Até pessoas que estão em grupo religioso, o qual a Bíblia ensina, tá? A Bíblia está ensinando como a sua consciência se... É por isso que eu estou falando. A Bíblia as escrituras é a mensagem para nossa consciência. E não existe tempo. Mas tem uns aí dizendo que não é tempo, isso aqui foi para o tempo dos apóstolos, é tempo, não é para a gente mais. Tem uns falando aí, pessoal, tá? Eu, eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é isso, é o nível de consciência, então é o nível dessas pessoas de consciência que a gente tem que entender. É a maneira como ele está entendendo, é o nível, até ele despertar a consciência, tá? É o negócio que a gente quer que as pessoas enxerguem como a gente está enxergando, não é assim.
É o Deus, tá, que pode fazer isso, não é a gente. Meu trabalho aqui é colocar isso na sua consciência à disposição e a decisão vai ser sua. Se você chegar, não, irmão Samuel, eu até gostei, mas isso aí não quero não. Eu vou viver aqui nessa forma que não quero. Posso fazer nada. Prossiga o seu caminho, tá? Até quando você despertar a espiritualidade, vocês tomar aí uma surra aí, uma pancada aí do mundo, aí vai ver se você desperta. Tá, pessoal? Eu tento não dar risada, mas não tem como, tá? Então, pessoal, aí a segunda parte aqui, o que é que ele fala? Assim, amar a Deus é uma missão espiritual. Do mesmo modo que amar o próximo é um exercício de uma espiritualidade missionária a serviço do outro. Então, a gente, pessoal, está aqui para isso, tá? Colocar amar o próximo, praticar o nosso exercício espiritual, né? Missionária. Por que missionária? Porque a nossa consciência que veio em uma missão, veio cumprir um propósito de vida, que é servir ao outro. Entende, pessoal? A gente veio com essa missão para quem que veio? A sua consciência. Por isso que Paulo fala, né? Não trouxemos nada para esse mundo e nada podemos levar. Vai tudo ficar aí. Oh, meu Deus. E muita gente brigando por coisas materiais, muita gente se perdendo por nada, pessoal. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, estas duas manifestações evidencia de forma interativa a interdependente. Então, a missão e a espiritualidade, né? Amar o próximo e a sua missão está intrinsecamente ligada uma à outra. Então, quando você entra na sua missão, você vai fazer o serviço a outra pessoa, tá? Aí ele fala, por conta dessa alteração da espiritualidade, nós precisamos sempre encontrar o seu caminho devocional em missão ao próximo. Então a gente tem que encontrar aquilo que é a nossa vocação, a nossa missão para servir o próximo. Porque quando a gente faz isso, pessoal, a gente está entrando de acordo com a espiritualidade. A gente precisa encontrar esse caminho, tá? E é através da espiritualidade que você vai descobrir, porque está na sua alma. Lembra que a gente falou ontem aí? O que é alma? Mente e coração, né? Sentimento, pensamento, entende? A gente tem que encontrar isso na nossa alma. Aí ele fala, a espiritualidade pode ser entendida como uma experiência humana no campo da fé. Então, a espiritualidade é entendida como aquela experiência humana que a gente tem no campo da fé. E a responsabilidade social e política como uma resposta ética desta mesma fé. Então, seja qual for o setor que a gente tá, pessoal? Na fé, socialmente, politicamente, a gente tem que ter uma resposta ética da nossa fé. Mas chega, tá? Quer falar? É o quê? Conversar é o que eu mais gosto de fazer. Tá vendo? A mulher quer conversar, ó. É o Iá aqui, ó, pessoal. Você quer conversar com ela? Tem muita gente aí pegando esse Iá, tá? E falando, perguntando coisas espirituais, o EA falando lá. Aí as pessoas estão acreditando, tá? Tem muitas coisas ali que estão erradas, tá? Tá fora da espiritualidade que o EA fala, tá? Porque o EA é uma programação da Matrix. Você sabe, né? Então, pessoal, você tem que usar a resposta ética da sua fé, tá? Nesses meios, tanto no campo da fé,
na social, na sociedade, na política, né? Até política de boa vizinhança, tá? Assim você tem que usar essa ética, tá? E nossa, pessoal, por isso que a humanidade está manchada tanto no campo da espiritualidade, da fé, como a responsabilidade social e política. Tem muitos que estão manchados. Não sabem o que está fazendo, pessoal. Essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Aí a pergunta é, pessoal, será que a Bíblia fala sobre essa justiça espiritual? Se a Bíblia não falar, né, pessoal? Qual é o livro que vai falar sobre justiça, né? Qual é? E muitos pastores, a Bíblia fala sobre a justiça, mas estão tudo praticando injustiça. Eu sinto muito, tá? E está acontecendo, não tem como parar. Só o cidadão tomar consciência. Aí vamos ler Salmo 11, né? Capítulo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Então, o Senhor, pessoal, ele é justo, ele ama a justiça. Então, foi ele que colocou isso para regir essa ordem moral, para regir o universo. Então, a justiça espiritual vem de Deus, pessoal, vem do Senhor. O seu rosto, então, o rosto dele está voltado para o retos. Então, aquele que está andando, praticando a justiça. Ao que mais? Salmo 145, versículo 17. O Senhor é justo em todo o seu caminho e benigno, bondoso, em toda a sua obra. Então, o Senhor, ele é justo em todo o caminho dele. O caminho dele é perfeito, o caminho dele é para o bem da consciência. Mas o que é que a gente, quando está dormindo na Matrix, faz, pessoal? A gente não entra no caminho do Senhor. A gente se desvia. Quando você está praticando injustiça, você está desviado do caminho. É sério, tá, pessoal? É sério, tá? Aí o que mais? Salmo 89, versículo 14. A justiça e o juízo são a base do teu trono. A misericórdia e a verdade te procede. Então, a justiça e o juízo que Deus vai fazer de todas as consciências é a base do trono dele. A misericórdia e a verdade te procede. Então, aquele que tem misericórdia e está na verdade, procede essa justiça, esse juízo. Tá, pessoal? A Bíblia responde tudo, tá? Aí o que mais? Salmo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo e ele ama a justiça, e os retos verão o seu rosto. Então, ele ama a justiça e aquele que está na retidão vai ver o rosto dele. Qual é o rosto de Deus, pessoal? É essa verdade e a misericórdia. Tá? Ao que mais? Salmo 89, versículo 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão diante do teu rosto. Então, o reto vai ver o rosto de Deus, né? Do Senhor, quando ele entra na verdade e ele começa a praticar a justiça. Aí você vai ver o rosto. Então, quando está falando o rosto, não é rosto igual da gente. É quando a pessoa está na verdade praticando a justiça. Entende? O que mais? Cadê, pessoal? 1 João 1, versículo 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos o nosso pecado,
Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, é Deus, pessoal. Ele pode fazer isso, nos justificar, nos purificar de toda. E quando a gente entrar na vida, a gente agora tem que praticar a justiça. A gente que foi despertado é para praticar a justiça, pessoal. Não tem o que fazer. Irmão Samuel, não tem o que fazer, pessoal. Eu sei que nessa realidade é difícil, tá? Mas é isso, a gente tem que fazer um esforço, né? Suportar pessoas, consciências ignorantes aqui. A gente tem que fazer isso. E a gente tem que engolir nosso orgulho, nosso ego, tá? Para que a gente consiga entrar na vibração da verdade e da justiça. É por isso que muitos não conseguem, pessoal. É o caminho estreito. Esse é um caminho estreito para a gente. Eu sinto muito. Tem o que fazer, mano? Não tem o que fazer, pessoal. A gente está aqui para isso. Ou então manda, me leva logo, ET, me leva logo na sua nave. Aqui tá ruim como não tem o que fazer, pessoal. A gente vai ter que aguentar consciências malignas aqui, consciência agindo errado com a gente. A gente vai ter que fazer isso, porque a gente vai ter que vir, porque pode ser até gente da nossa família que está agindo com injustiça com a gente. Não tem o que fazer, pessoal, tá? Aí o que mais? Salmo 23, versículo 6. Certamente a justiça e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, como é que você entra na casa do Senhor? Você fica na casa do Senhor, você habita lá na casa do Senhor. Casa do Senhor é espiritual. Como é que você entra lá? Quando você estiver praticando a justiça e a misericórdia. Está seguindo você todos os seus dias da vida. Aí, quando você está nessa frequência, praticando justiça e misericórdia, aí você vai habitar na casa do Senhor para sempre. Alguém que não está praticando injustiça, não tem misericórdia, não está na casa do Senhor espiritual para sempre. Quem é que não está na casa do Senhor para sempre? A sua consciência. Você não entra no lugar santíssimo, porque a casa do Senhor é o lugar santíssimo. Foi por isso que Deus mandou Moisés criar lá o tabernáculo, e lá tinha um lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança. Ali estava a presença de Deus, porque naquele tempo Deus ainda não podia habitar no coração do homem, porque o homem estava em pecado, estava impuro. Por isso que toda vez o homem trazia um sacrifício para oferecer pelos pecados, para que Deus purificasse aqueles homens ali, que era o povo de Israel, né? Lá, né, no deserto. Então, tinha o lugar santíssimo. Então, é a casa do Senhor. É aonde agora a nossa consciência entra, mas você entra lá quando você estiver na frequência de justiça e de misericórdia. Senão, não vai habitar na casa. Você via que o sacerdote, para entrar naquele lugar, ele entrava com a corda amarrada no pé. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ele entrava com a corda amarrada. Por que ele entrava com a corda amarrada no pé, irmão Samuel? Porque ele estava preso? Ele estava preso lá? Não, pessoal. Porque se ele tivesse praticado injustiça, ele não estava na frequência da misericórdia, ele tivesse impuro, ele caía duro lá. Por isso que Deus separou os levitas, né? Para eles se dedicarem, só para eles se purificarem, né? Se dedicarem para entrar no lugar santíssimo.
para oferecer oferta pelo povo. Porque Deus estava vendo que não é todo homem que entrava lá no lugar santíssimo. Agora a gente tem livre acesso através da frequência de Cristo. E se a gente começar a praticar justiça e misericórdia, aí você vai habitar na casa do Senhor para sempre. Entende, pessoal? É claro, né? Quem é que vai habitar? Sua consciência. Então, se você está na frequência praticando justiça e misericórdia, se não, tá fora. Esse meu bordão tá muito bom. Tá fora da espírito. Tá fora, pessoal. Eu tenho que falar isso, tá? Isso até é bom pra gente, até pra mim, para ver se eu tô na justiça mesmo, praticando justiça ou misericórdia. Porque se eu não tiver, eu vou estar fora. Entende, pessoal? O que mais? Meu Deus. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurado, então, feliz, né? O que tem fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Então, aquele que tem fome, fome de quê? De pão? Não, de justiça. Deus vai satisfazer essa justiça dessas pessoas. Aí o que mais? Salmo 11, versículo 7. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão as suas faces. Né? Já lemos isso aqui. Aí o que mais? Efésios 6, 14. Assim mantenha-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestido a couraça da justiça. Então, por isso que para habitar na casa do Senhor para sempre, como está escrito em Salmo 23, versículo 6, você tem que se revestir, né? Cingir o seu com o cinto da verdade, então você tem que falar a verdade, e vestindo a couraça. Couraça era aquilo que o soldado vestia, né? Da justiça. Então, você tem que andar na verdade, cingir o cinto da verdade e vestir a couraça da justiça. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. Aí, o que mais? Se você não cingir isso, você não vai ver, tá? Você não vai estar habitando na casa do Senhor. Eu vou para a igreja aqui, irmão Samuel. É a casa do Senhor aqui. Eu vou sempre lá. Não é a casa do Senhor. Se você estiver lá praticando injustiça, né? Não está na verdade, não adianta de nada. Está perdendo tempo, tá? Perdendo muito tempo ainda, né? Aí o que mais, pessoal? Provérbio 21, versículo 15. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Então, quando se faz justiça, o justo se alegra. Então, porque o justo ele se alegra com a justiça, pessoal. Por isso que eu me sinto muito mal em ver muita injustiça na TV ou então na internet aqui, tá, pessoal? Nossa, meu coração dói. Por isso que eu não assisto mais essas coisas, tá? Porque eu fico com uma frequência muito negativa, tá, pessoal? Porque a gente é justo, gosta de ver a justiça, o bem das outras pessoas. Quando vê assim o mal, eu não gosto, tá, pessoal? Aí ele fala, mas os malfeitores se apavoram. Ele se apavora quando é feita a justiça para as pessoas. Então, se você está como esses malfeitores, você está fora da espiritualidade. Não se alega com a justiça do que está praticando. Tem alguma coisa errada com você, tá? Seu espírito é contrário da espiritualidade, tá? O que mais, pessoal? Romanos 4, versículo 4 até o 8. Nossa, vamos ler isso tudo aqui, né, pessoal? Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor,
mas como uma dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a que Deus acredita a justiça independente da obra. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Então, por que ele falou isso aqui, Davi, pessoal? Você lembra o pecado de Davi, pessoal? Sabe a história de Davi, da Bíblia? Você sabe que ele era o rei e botou o Urias, né, na frente da batalha para ele morrer, porque ele queria ficar com a mulher de Urias. Você lembra? Você sabe dessa história? Então, praticou injustiça, mas Deus perdoou ele, tá? Não imputou essa justiça. É por isso que ele fala isso aqui, tá? Aquele que é acreditado é a justiça independente da obra. Então, a obra dele foi uma obra má. Querer matar como é que se diz? O amigo dele, né? Era amigo dele, porque ele queria ficar com a mulher do... Então, é muito mal isso aí, tá, pessoal? Nossa, isso é muito mal, porque tem tanta mulher, ele como rei, ele poderia ter tanta mulher, ele queria só a mulher do amigo. É grave, né, pessoal? Mas Deus perdoou ele, tá? Porque ele se arrependeu de coração, tá? Aí foi apagado ele. Não atribuiu essa culpa, tá? Mas você viu que filho morreu, tá? Deus não permitiu que esse fruto viesse para essa realidade. É isso, pessoal. Porque foi de um fruto uma coisa totalmente errônea, tá? O que mais? Provérbio 14, 34. A justiça engrandece as nações, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. Então, pessoal, quando uma nação tá praticando justiça, pessoal, fazendo justiça para o povo, tá? Então, ela é engrandecida. Mas aquela nação que está pecando, né, é a vergonha para qualquer povo. Nossa, pessoal, aqui você já sabe, tá? Quem é brasileiro, tá? Quem já sabe o que é que acontece aqui, tá, pessoal? Tem muita injustiça, tá? Tem no mundo todo, tá? Mas aqui eu não sei o que é que acontece aqui no Brasil, tá, pessoal? Aqui eu acho que a espiritualidade tem um trabalho aqui no Brasil, tá? Que o negócio da injustiça aqui, eles estão atacando muito grande. Os outros países têm injustiça também? Tem, pessoal. Mas não é comparado como aqui, tá, pessoal? Eu não sei o que é. O povo brasileiro tem uma coisa especial com a espiritualidade, mas eu não sei dizer o que é, tá? Deus tem um olhar aqui para o povo aqui brasileiro. Eu só sei disso, tá? Então, aí o que é que ele fala? 1 Pedro 2, versículo 24. Vamos ler. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro. Então, Cristo, né? A fim de que morresse para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por causa das suas feridas, vocês foram curados. Então, quando a gente entra na frequência de Cristo, né? A gente morremos para o ego, o pecado. A gente agora tem que viver para a justiça de Deus, praticando a justiça. Por isso que ele diz lá, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tem que praticar justiça. Então, tem muitos se falando, eu sou de Deus, eu sou da luz, eu sou disso aqui, mas está fazendo muita injustiça. Não é coisa nenhuma.
É porque acha que participa de um grupo religioso, aí acha que é de Jesus. Principalmente os evangélicos, tá? Você participou de qualquer grupo evangélico religioso, ele acha que ele é de Deus agora. Não é assim, tá, pessoal? Eu tenho que falar isso aqui porque tem muitos se enganando e tá enganando outras pessoas ainda, tá? O que mais? Você acha que os religiosos vão ficar felizes eu falando um negócio desse aqui? Você acha? Entende, pessoal? Mas eu posso falar que eu não tenho nenhum vínculo com nenhum desses grupos religiosos, tá? Não tenho um vínculo nenhum. Então, quem me ajuda aqui são vocês aí. Poucos irmãos aqui me ajudam, mas me ajudam. Tá? E eu não estou fissurado em coisas materiais, em coisas, tá? A gente vai tendo aquilo, sobrevivendo. Se Deus colocar a gente no mundo, a gente até divide com quem não tem, tá? Aí o que mais? Romanos 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Então, você quer saber a justiça de Deus? É através do Evangelho que é revelada essa justiça. Uma justiça que desde o princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, pessoal, fé é o que ele fala lá em Hebreu? As coisas que não se vê e as coisas que se... Então, por isso que o evangelho, as coisas que foram escritas, foram para aqueles que estão na fé. É por isso que esses camaradas não entendem. Só foi lá pro tempo de Abraão, só foi pro tempo dos apóstolos, né, dos discípulos. Não está falando com a gente. Ai, meu Deus, eu não aguento não, tá, pessoal? Mas porque não sabe ler. Então, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A justiça que desde o princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Não é café não, tá? É pela fé. Aquilo que você não está vendo. O que mais? Salmo 106, versículo 3. Como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre pratica a justiça. Então, como é feliz aquele que persevera na retidão? Então, está fazendo as coisas corretas, né? Que sempre pratica a justiça. Então, ele vai ser uma pessoa feliz, pessoal. Porque ele está numa frequência que Deus quer. Uma frequência muito boa, tá, pessoal? Não tem... irmão Samuel, tem para onde correr? Não tem para onde correr. A não ser que o ET me leve. Eu e o meu neto ali, ó. O meu netinho ali, ó. Me leva logo daqui, porque tá uma perturbação aqui, né? Não tem o que fazer, pessoal, tá? Olha lá, o Bisquila. Aí o que mais? Isaías 1, versículo 17. Aprenda a fazer o bem. Busque a justiça. Acabe com a opressão. Lute pelo direito dos órfãos e defenda a causa da viúva. Então, olha o que agrada a Deus, pessoal. Aprenda a fazer o bem. Então, sempre a gente tem que fazer o bem, pessoal. Por quê? Para a gente não entrar no julgamento. Porque a justiça espiritual de Deus está aí. Você vai ser julgado se você faz o mal. Busque a justiça, acabe com a opressão. Lute pelo direito dos órfãos, a criança órfã, e defenda a causa da viúva. Tá? Isso era o que Deus queria que as pessoas... O que mais, pessoal? Salmo 33, versículo 5. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então,
Deus ama a justiça e a retidão. Então, se você não entra fazendo isso, Deus não vai se agradar de você. A terra está cheia da sua bondade, mas quem é que está praticando? A energia boa está aí, pessoal. Mas o que é que as pessoas escolhem? Qual é o tipo de energia? A energia do mal. Querer ver o mal próximo, em querer fazer mal com o próximo, é isso que as pessoas escolhem. Vai ter a sua recompensa, tá? Não adianta. Aí o que mais? Isaías 61, versículo 8. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Então, o próprio Senhor está dizendo, eu amo a justiça, então faça a justiça, eu amo isso. Você vai ser amado por mim. Quando você estiver fazendo, eu vou amar você. Eu odeio o roubo, então, alguém que está roubando, principalmente os pastores, né? E toda a maldade. Então, pessoas que estão fazendo maldade, Deus odeia isso. E a minha fidelidade aos recompensarei e com ela farei aliança eterna. Então, com essa consciência, Deus vai fazer uma aliança eterna, vai recompensar você. A gente, todo o bem que a gente fazer, pessoal, a gente vai ser recompensado por Deus. Nada vai ficar sem Deus recompensar a gente. O que mais? Tá? Gênesis 15, versículo 6. Vamos lá para o princípio, vamos lá para Gênesis. Abraão creu no Senhor e isso foi creditado como justiça. Então, Abraão creu, tá? Por isso que a gente, quando entra na frequência de Cristo, a gente se tornou herdeiro, coparticipante de Abraão. Porque é pela fé. Abraão também foi pela fé. Por isso que a gente é descendente também de Abraão. Aqueles que entram nessa fé, aqueles que são espirituais, chamados, começam a praticar a justiça, sem ver Deus, tá? Mas você começa a praticar a justiça. Então, isso vai ser creditado como justiça para você. Você é um descendente de Abraão. Tá? Pessoal, tá? Aqui tem que falar a verdade para vocês. O que mais? Romanos 5, versículo 19. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Então, o homem que desobedeceu a Adão, né? Assim também por meio da obediência de um único homem, então, a obediência de Cristo, muitos serão feitos justos. Então, a gente agora é justificado através da frequência de Cristo. Não é por nós mesmos para a gente não se gloriar. É por isso que está bem escrito lá. Não é para a gente se gloriar. Tá? Então, é na frequência da obediência desse homem, que é Cristo, que ele deu a vida por nós, é que a gente vai ser justificado. E quando a gente despertar, entrar nessa frequência, comece a praticar justiça, misericórdia, tá? Justiça, misericórdia. Você tem que praticar essas coisas. Porque senão você vai sair fora da espiritualidade. Tá? O que mais? Provérbios 16, versículo 11. Balança e peso honesto vem do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Então, balança e peso honesto vem do Senhor. Então, aquele que faz a balança e peso desonesto não vem do Senhor. Todo o peso da bolsa são feitos por ele. Tá? Então, aquele que está enganando, balança enganosa e peso enganando pessoas, não vem do Senhor. Tem que ser honesto, tá? O que mais? Isaías 61, versículo 10. É grande o meu prazer no Senhor. Regozijar a minha alma em meu Deus.
pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto de justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joia. Então, é assim que Deus faz para aquele que ele chama. Ele coloca a veste de salvação, coloca o manto de justiça, então, para praticar justiça, adorna ele como um sacerdote e enfeita ele como uma noiva. Entende, pessoal? A gente que é chamado, então, nossa, olha o que Deus faz. Então, para a gente praticar justiça. A gente foi chamado para isso, tá? O que mais? Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todo o seu caminho são justos. E Deus é fiel que não comete erro. Justo e reto é ele. Então, ele pratica a justiça, pessoal. Deus é um Deus fiel que pratica a justiça. Ele não comete erro. Tá? Por isso que o que Deus faz é tudo segundo a nossa obra. Ele vai dar aquilo que a gente merece. É o que a gente está merecendo. Então, a pessoa vai por uma frequência baixa, escolhe a frequência baixa, foi você que escolheu. Deus colocou, tanto bem quanto mal, mas você lá escolheu a energia negativa. Aí depois, quando está sofrendo, ainda quer reclamar. Entende? Vai ter essas pessoas, tá, pessoal? O que mais? Salmo 37, versículo 29, ou 27 até 29. Desvia do mal e faz o bem. Então, é isso que Deus quer. E você terá sempre onde morar. Então, você vai morar no lugar santíssimo, na casa de Deus para sempre. Então, se você faz o bem, tá? Pois o Senhor ama quem pratica a justiça. Ele ama essas pessoas. E não abandonará os seus fiéis. Então, ele não vai abandonar a gente. Por isso que disse, não te deixarei, não te abandonarei. Para sempre será protegido. Então, para sempre. Mas a descendência do ímpio será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. É claro, tá, pessoal? O que mais? Mateus 6, versículo 33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, tá, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Então, mas, irmão Samuel, onde está esse reino? É nas igrejas aí evangélicas que os pastores fazem? O próprio Cristo responde você, pessoal. Mas vocês lêem e não dá crédito. O que é que está lá? O reino de Deus não vem de aparência visível. O reino de Deus está dentro de vós, no meio de vós. Cristo respondeu lá onde está o reino. Mas aonde é que vocês vão buscar? Aonde é? Se obedece a Cristo? Não obedece. Aonde é que vocês vão buscar o reino de Deus? Porque o pastor coloca lá, né? Aqui é o reino de Deus, venha! Vocês vão. Hã? Então, como é que você vai buscar justiça? Lá está praticando mais injustiça ainda. Esses lugares. Nossa, o lugar que eu passei, pessoal, tinha injustiça. Nossa, teve lugar aí que eu passei, era pesado, tá? Estava praticando injustiça bastante pesado. Eu sinto muito, tá? O que mais? Miqueias 6, versículo 8. Ele mostrou a você um homem que é bom. Então, Senhor, né? E que o Senhor exige, pratique justiça, ame a fidelidade, ande na humildade com o seu Deus. É isso que ele quer. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande com humildade com o seu Deus, tá? Porque ele mostrou esse homem é Cristo. O que mais?
Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Então, a verdade está na lei do Senhor. Tá? Romanos 2, cadê? Versículo 6. O qual recompensará cada um segundo a sua obra. Então, Deus, tá, pessoal, vai recompensar segundo as nossas obras. Qual é a energia? Aí você está fazendo a bagaceira aqui, tá? E aí quer ir para o céu. Ah, eu quero ir para o céu, Senhor. Eu quero receber boas coisas. E está fazendo obra má. Não existe isso, tá, pessoal? Eu não sei aonde que vocês tiraram isso, tá? Não é assim que o universo funciona. Existe uma justiça espiritual que é uma ordem moral que o universo está regendo o universo. As consciências, né? Aí o que mais? 1 Timóteo 6, versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, a paciência e a mansidão. Então, você que é homem de Deus, tá? O homem de Deus é aquele homem espiritual, aquele que despertou a consciência. Então, ele não pode seguir mais as coisas do mundo, as coisas do ego. Ele tem que seguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, tem que ter paciência aí, tá? Com essas consciências malignas que estão aqui. Temos que ter aquela paz, aquela mansidão. É brincadeira, pessoal, tá? O homem de Deus, o homem espiritual, a passagem dele aqui não é fácil nessa realidade. Mas é o caminho que vai nos levar para outra frequência maior. Ao que mais? Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, não se zomba, né? Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você está semeando aí, pessoal, você quer você lança limão, aí você quer colher uma maçã gostosa, docinha. Não existe isso, tá, pessoal? Não existe. Deus já fez o universo, cada coisa no seu cada qual, tá? Então, de Deus não se escarnece, tá? Porque se você semear o mal aí, você vai colher. É a justiça de Deus que vai operar na sua vida. Agora, se você faz justiça, faz o bem, você vai ser retribuído por esse bem que você fez. O que mais, pessoal? 1 Pedro 3,14. Mas também, se proceder por amor da justiça, sois bem-aventurado. E não tema com medo deles, nem vos turbe o coração. Então, você vai ser, mesmo se você padecer por amor à justiça de Deus, né? Você vai ser bem-aventurado. E não temas o medo dele. Então, não tenha medo do que possa acontecer. Não vos turbe o coração, né? Tenha medo. Enfrente as coisas. O que mais? Gálatas 6, versículo 9. E não cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos se não houver desfalecido, tá? Desistir de fazer o bem. Se você vem fazendo bem, né? Mas depois aí desiste, se desvia da espiritual, você não vai colher isso. Porque você saiu, começou a praticar mal. Você só vai colher se você permanecer até o fim, tá? O que mais, pessoal? 1 Tessalonicenses 5, versículo 15. Eu disse a você que aqui o negócio é esquentar, né? Vede que ninguém dê ode mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto para com os outros,
ou como para com todo. Então, temos que seguir, né? Não vamos retribuir o mal. Vamos deixar que a justiça espiritual, a justiça divina, vai fazer justiça. A gente que é espiritual, a gente tem que crer nisso, tá, pessoal? Que a gente for fazer justiça com a própria mão, não vai ser, a gente vai ser julgado também, tá? O que mais? Salmo 37, versículos 5 e 6. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça com a luz e o teu juízo como o meio-dia. Então, a gente tem que entregar o caminho ali, confiar nele, né? Porque ele vai, a nossa justiça vai sair como a luz, tá? E teu juízo como o meio-dia. Então a gente não vai ser julgado, a gente vai praticar justiça. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor. Se você não entrega, você quer fazer o que você bem entende, tá? Fazer justiça com as suas próprias mãos, não vai, tá? O Senhor não vai. Aí o que mais, pessoal? Isaías 54, versículo. Eu disse que o negócio ia esquentar, não foi, pessoal? Vai esquentar, tá? Aí, Isaías 54, versículo 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, essa justiça vem de Deus. Se a gente está em Deus, tá? Todos que se levantar contra a gente vai cair, pessoal. Não vai prosperar. E todo que se levantar contra ti não vai cair por terra. Porque aquele que faz a justiça é protegido pelo Todo-Poderoso, é protegido por Deus, tá? Você não pode tocar nele, porque Deus ama essas pessoas que praticam a justiça. Deus ama ela. Se você toca nela, você está tocando em Deus, tá? O que mais, pessoal? A gente já falou, né? Que o evangelho é a justiça de Deus. Aí o que é que ele fala? Salmo 7, versículo 11 até o 13. Vamos ler aqui. Deus é o juiz justo. Então, Deus é um juiz justo. Um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada, armar o seu arco e a ponta preparada a sua arma mortais, e faze de sua seta flecha flamejante. Então, se o homem não se arrepender, Deus vai praticar a justiça. Então, aquele mal vai chegar àquela pessoa. Então, Deus quer que você se arrependa. Você até pode fez o mal, né? Estava sem consciência, oh meu Deus, eu fiz o mal, tal. E agora aí você se arrepende e começa a praticar a justiça. Porque se você não se arrepender, Deus vai afiar a espada contra você. Então, você sabe que a espada é a palavra de Deus, né? A palavra vai machucar o seu ser. Então, quanto esse vídeo aqui, quantas pessoas vão estar machucadas aí porque ela está fazendo injustiça, pessoal? A palavra de Deus vai pegar. E pior que ela vai pensar que é eu, tá? Vai querer vir me atacar aqui. Eu não tenho nada. A Bíblia já foi escrita há milhares de anos aí, tá, pessoal? Eu só tô lendo aqui para você, tá? Então, vai armar a espada afiada, a palavra de Deus, o arco, né? Vai apontar para as suas armas mortais, fazer a seta flamejante, flecha flamejante, porque vai atingir você. Então, essa lei, pessoal, é o que ele está dizendo. Se você lança a energia, é como bate e volta para você. Foi você mesmo que provocou isso, tá? Se você começa a fazer o bem
lançar uma energia boa na mente, então você vai ter aquilo de... É assim que o universo está colocando tudo em ordem. Nada está fora da ordem do universo. Cada um está recebendo aquilo que merece, tá? Cada um está recebendo aquilo que merece. Ah, mas tem gente aí, nossa, irmão, você sabe, você não conhece o que ele fez aí. Pode ser feito coisas escondidas, tá? Você não sabe, aquela pessoa está recebendo o que está merecendo. Se for a injustiça, Deus vai retribuir essa pessoa. Tá? O universo nunca erra, tá, pessoal? Tudo está seguindo a ordem e a gente precisa seguir essa ordem. Fazer o bem para receber o bem, tá? Mesmo que você não receba agora, você vai ser recompensado. Em algum instante você vai ser recompensado. Tá certo, pessoal? Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado aí, 56 minutos, nossa. Mas a gente não foi tão longe não, né, pessoal? Acabamos, agradecer a vocês. Eu vi aí que o vídeo de ontem, tá? Foi muito visualizado, tá, pessoal? Foi um vídeo que eu fiz tirando as energias aqui. Ó, nossa, ó hoje como tá, pessoal? A energia do ambiente aqui. Maravilhosa, né? Então, nossa, é isso, tá? Mas ontem eu tive que fazer o vídeo tirando as energias, porque tava um peso muito grande, tá? Mas conseguimos, né, pessoal? É isso que interessa, tá? E o resto não tem pressa. Graças a Deus, obrigado, pessoal. Agradecer a Deus a espiritualidade. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!